para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, eu sou terapeuta TRG, terapeuta de EFT, eu sou terapeuta emocional, eu trabalho com dores emocionais e eu convido você, se você tiver interesse, a conhecer esse trabalho de perto, tem informações na minha descrição. Hoje nós vamos falar sobre o desamparo aprendido. Você vai entender hoje o porquê você tem o hábito de se abandonar, principalmente nos momentos mais difíceis. E para a gente entender por que você se abandona, por que a gente se abandona. O desamparo aprendido é uma teoria que diz que a gente aprendeu a se abandonar sendo abandonados, né? E isso diz respeito à fase inicial da nossa vida, quando a gente era bebê. E eu vou além, eu digo que da fase do 0 aos 7 anos, que é onde a criança tá na formação, né, do caráter, na formação das suas sinapses, é onde ela aprende tudo, não é só sobre como se tratar. A criança aprende tudo que ela vai usar para o resto da vida do 0 aos 7 anos. Isso é muito interessante. A criança, do 0 aos 7 anos, ela tem o cérebro totalmente aberto, onde ela capta, só capta. Depois dessa idade, acontece uma mudança nas sinapses, né, e na cognição. O cérebro é como se ele, uma metáfora, ele se fecha. E a partir de então, a vida da criança vai ser sempre recorrer àquilo que já está gravado no seu subconsciente, no seu consciente até. Então, aquelas informações que entraram do 0 aos 7 anos vão se repetir e vão ser a fonte do que ela tem de consciência da vida, de compreensão da vida, das crenças que ela tem. Então, o que acontece? Vamos entender assim. A criança, a gente nasce. Imagina só, a gente nasce pequenininho num lugar que a gente não tá entendendo nada, desamparado, sem a capacidade nem de entender, nós não temos cognição, nós não temos sinapses. Então a gente olha para as coisas e a gente não é capaz de chegar a nenhuma conclusão, a gente só olha para as coisas, nós não temos sinapses, né? E a gente não tem como fazer nada, a gente só tá lá pegando sinapses. E as sinapses, elas se formam na relação com o outro, com a mãe, com o pai, com quem cuida dela. Então, a criança tem muitas necessidades. Na primeira infância, ela sente dor, ela não sabe o que é. Ela sente fome, ela não sabe o que é. Ela sente frio, ela não sabe o que é. Mas tem sempre alguém cuidando das necessidades dela. Ou deveria. E aí vem o sempre, né? Não é sempre. Nem todas as nossas necessidades são atendidas. Algumas necessidades não são atendidas simplesmente porque é a vida, né? A nossa mãe nem consegue entender a nossa necessidade, então simplesmente a gente não vai ter a nossa necessidade atendida, mas também, né, a vida tem aquelas coisas que não dão muito certo, né? Tem muitas crianças que passam por situações de estresse, de violência, de abusos, ou então por problemas severos em casa, por brigas, discussões, ambientes hostis, né? E num grau ou maior ou menor grau, todos nós passamos por problemas, desafios e todos nós temos momentos em que não temos as nossas necessidades atendidas ou somos tratados de uma forma hostil, né? Com isso, o que acontece? Então, digamos, eu tenho a minha necessidade, uma carência. Eu preciso de um adulto para me ajudar a completar aquela sinapse. Então, quando eu sou acolhido, quando eu recebo, porque assim, ó, quando a criança está passando por uma coisa que ela tem uma dor, uma fome, algo que ela está precisando, ela está passando por um estresse, né? Porque ela não sabe como resolver aquela situação. Então, para ela, é um pico de estresse. Quando ela recebe o acolhimento, ela elabora aquela situação, aquele estresse é liberado. Então, a mãe pega, a mãe dá comida, a mãe esquenta,
o estresse é liberado e a sinapse daquela conclusão se forma. Então, ela se forma como: já sei como solucionar isso, né? Ou assim, quando eu tiver essa dor, tal coisa vai acontecer e aí esse estresse vai ser liberado e eu vou ficar bem. Essa sinapse forma na cabecinha do nenê. Quando isso não acontece, aquela dor, ela não é liberada. Então a criança, por exemplo, digamos que a criança tem uma dor de barriga, a mãe não percebe, a mãe não consegue acolher como a criança precisa, aquela dor não é liberada, aquela sinapse não se conclui, ocorre aqui uma frustração, né? A frustração do problema, ou seja, não teve solução, a dor ficou aqui, né? Começam a se ativar os mecanismos de defesa da consciência para ela se reequilibrar, e até a gente pode falar sobre isso num outro dia, sobre os traços de caráter, né? Mas quando quando essa frustração acontece na criança, ela fica num lugar de dor e frustração do irresolvível, né? Aquilo não se resolveu e ela não sabe como lidar com aquilo. Então aquilo simplesmente é como se fosse um abandono. Aquilo é um abandono. Ela foi abandonada, ela abandona essa questão, a frustração se instaura na criança e ela não sabe como lidar com aquilo. Ela não desenvolveu sinapse para lidar com aquilo. Logo, quando algo parecido acontecer daqui para frente, dos 7 anos em diante, na nossa fase adulta, a gente passa por um estresse parecido e a gente não sabe o que fazer. Simplesmente aquela frustração é que está registrada. Aquela dor está registrada e eu não sei, eu simplesmente abandono. É por isso que eu me abandono, porque eu não sei como, não tenho sinapse para lidar com aquilo. O estresse que não é acolhido, a dor que não é acolhida, que não é elaborada na infância, se torna um vazio e se torna um aprendizado de que quando isso acontecer, eu não vou saber, eu vou ter um vazio, uma dor vai surgir. E o que a gente, ser humano, faz diante do vazio e da dor? Exatamente porque a gente não sabe o mecanismo correto, a gente foge. Diante desses nossos vazios e dessas nossas dores, dessas angústias existenciais, que a gente nem sabe o que é porque a gente não terminou a sinapse, a gente foge. E de uma certa forma, é um mecanismo de defesa. Existem muitas fugas, né? Cada traço de caráter tem uma forma de fugir. Mas a fuga me libera desse não saber, me libera desse vazio, né? E aqui explica o autoabandono. Mas, então, o que eu preciso saber para começar a me amparar? O que eu preciso saber para mudar essa relação comigo mesma? Então, a primeira coisa, eu preciso entender que eu não sei me olhar. Essa sinapse não foi gravada na minha mente. Então eu não sei me olhar, eu não tenho um relacionamento comigo, eu não sei me amparar, eu não sei me acolher, eu não consigo notar a minha consciência como uma presença que pode me amparar, que pode me acolher. Eu não me reconheço como um ser que posso me acolher e o que eu percebo cada vez mais e mais nas pessoas, não existe nenhum relacionamento, a pessoa ela não para e não olha, calma, o que está acontecendo aqui dentro? Eu não tenho esse momento de olhar para mim, de ficar comigo, e eu não tenho intimidade nenhuma de quem eu sou. Eu percebo isso em atendimentos. Eu diria que isso é um problema universal, começando por mim, tá? Eu notei isso começando no autoconhecimento, quando eu comecei a trabalhar minhas dores já faz um tempo, eu notei que eu era um estranho no ninho para mim mesma, né? Eu mesma falava, o que tá acontecendo aqui nessa mulher? O que essa mulher tá cheia de problema sério? Problema sério, como dizia o Gaspareto, né? Os problema. Essa mulher tem uns problemas que eu não tô entendendo. E
E aí eu comecei a perceber o quanto eu era distante, o quanto eu não sabia o que estava acontecendo aqui e o quanto esse era uma mata fechada. Porque o autoconhecimento às vezes fala assim, gente, o que é dessa vez? Eu falo, o que foi dessa vez? Pelo amor de Deus. A gente tem que ir desbravando, a gente tem que ir cortando esse mato e dá trabalho e a gente precisa ter paciência, precisa ir olhando, liberando dor, liberando vazio, lidando com essas sinapses que não se formaram, porque como não se formou, eu não sei o que está acontecendo aqui. Existe uma dor que eu não consigo elaborar. Então, para eu me amparar, primeira coisa, eu preciso me olhar. Eu preciso saber dar atenção para mim mesma. Se eu tivesse que falar assim, olha, desse vídeo inteiro, pega uma informação só, a mais importante. Aprenda a se dar atenção. Fique um pouco do seu dia, todos os dias, olhando para você, tá? E eu já vou dizer aqui que eu estou, terminando um curso que eu vou te ensinar exatamente como você vai fazer esse caminho de desenvolver um relacionamento com você, tá? Então, vai estar na descrição quando esse curso estiver pronto para você acessar. Atenção, aprenda a estar com você, aprenda a se olhar. Desenvolver uma conexão comigo mesma, e aqui tem a ver com o corpo. Esteja dentro do seu corpo. Aprenda a ficar com você, aprenda a sentir o que você sente. Isso tem a ver com o corpo. As emoções, elas se manifestam no corpo. Então, aprenda a estar no seu corpo. Passe tempo com você, saiba quais são as suas necessidades, quais são as suas dificuldades, e você vai fazer isso percorrendo um caminho de autoconhecimento. Eu não vou dizer aqui para você que existe uma fórmula mágica que você vai fazer assim, nossa, se eu seguir o passo 1, 2, 3, A, B, C, eu sei me acolher. Não, não é assim. Nós temos que desenvolver relacionamento com a gente mesmo. Isso é um percurso, isso é um trabalho, isso exige autoconhecimento, isso exige dedicação e é um trabalho que a gente vai ter que fazer para o resto da nossa vida. Mas no primeiro passo, no primeiro dia, nós já sentimos uma enorme diferença. Quando o nosso serzinho aqui dentro fala, nossa, essa mulher aqui começou a olhar para mim, o que eu quero, o que eu não quero. Talvez esteja agora alguém aqui preocupado comigo, olhando para mim, e essa é a maior necessidade da nossa alma. A coisa mais importante que a gente veio fazer nessa vida é aprender a desenvolver um relacionamento profundo, verdadeiro, uma conexão profunda com a gente mesmo, certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e até o próximo vídeo.